Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia. Mais especificamente, o curso de extensão Informação Inicial em Balconistas de Farmácia, oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia do campus Jaru. Nossa disciplina, Farmácia de Manipulação. Eu sou o professor Verano e é um prazer e uma honra poder fazer parte da formação de vocês. Chegamos a mais um capítulo. Nesse capítulo, a gente vai abordar as preparações cosméticas, começar a falar de cosmético, né? Então a gente já começa com uma introdução, cosmecêuticos e dermocosméticos, matérias-primas utilizadas, pH das formulações e da pele, perfumes, produtos de higiene pessoal, corpo e rosto, hidratação corporal, cavidade oral, maquilagem, lábios e unhas. Então aqui a gente vai abordar esses pontos. Como eu falei, a ideia dessa gravação não é ficar lendo slide, e os slides devem ser lidos por vocês paralelamente depois. Tá ok? Aqui a gente vai destacar aqui alguns pontos. Introdução. Então é importante a gente conceituar o que são cosméticos, o que são preparações cosméticas. Preparações cosméticas então, são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes de venda livre, sem efeito terapêutico, usado, de uso externo nas diferentes partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unha, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com finalidade principal ou exclusiva de limpeza, alterar a aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los e mantê-los em bom estado. Então a ideia do cosmético é um produto de venda livre, que você pode ir na farmácia sem manipulação e na drogaria comprar sem receita. Isso é o cosmético de modo geral, tá bom? E a ideia do cosmético, de modo geral, é limpar, higienizar, alterar a aparência para a pessoa ficar mais bonita, né? Conservar. A ideia básica é essa. O cosmético manipulado, feito na farmácia de manipulação, exige prescrição. Por quê? Tudo que é feito na farmácia de manipulação exige prescrição. Tá? Então, um shampoo que às vezes, se você fosse comprar fora, se fosse comprar um shampoo industrializado na drogaria, você ia comprar sem receita. Mas, se é uma fórmula similar a esse industrializado, mas que é feito na farmácia de manipulação, exige receita, tá? Na farmácia de manipulação exige receita, tá bom? Qualquer produto ali vai exigir receita, só pode comprar mediante a receita. Por quê? É um produto personalizado, feito para você, tá? É aquele produto, né? Qual é a vantagem da farmácia de manipulação? É que você produz um produto exclusivo para aquele paciente, seja medicamento ou seja cosmético, tá? A gente costuma falar que a farmácia de manipulação permite você fazer um produto personalizado, exclusivo e até em concentrações ou em formas farmacêuticas que você não encontra na indústria. De repente, tal concentração você não acha comercializado industrialmente, mas a farmácia de manipulação pode produzir, mediante receita, mediante prescrição, ok? Um termo que é muito utilizado comercialmente e até em algumas literaturas e até em programas de televisão, eventualmente, são os chamados cosmecêuticos ou dermocosméticos. Esses termos são sinônimos e eles não são reconhecidos pela Anvisa, mas são muito utilizados. Então é interessante a gente saber, né, o que significa. Cosmecêuticos, melhor dizendo, ou termo cosmético, são produtos que vão eventualmente utilizar ativos que
se propõem alguma ação efetiva, que são de aplicação de uso externo e que, eventualmente, vai exigir realmente prescrição. Se é manipulado, vai exigir prescrição de qualquer maneira. Agora, se fosse um cosmecêutico ou termo cosmético industrializado, que vende na drogaria, ele normalmente vai exigir prescrição. Tá? Pode exigir prescrição. Tá? Por quê? Porque é um produto que você tem que comprovar sua eficácia e seu uso, né? Então, são produtos que eventualmente podem exigir prescrição. Mas se é na farmácia de manipulação, com certeza tem qualquer produto na farmácia de manipulação vai exigir prescrição. Não pode exigir disso jamais, tá bom? E quais são as matérias-primas utilizadas nas preparações cosméticas? São matérias-primas semelhantes dos medicamentos. Tá? São matérias-primas que vão dar cor, que vão conservar, que vão permitir corrigir o pH, que vão permitir dar viscosidade. Tá? As mesmas matérias-primas utilizadas de modo geral no preparo de medicamentos podem ser utilizadas no preparo de cosméticos, tá? Dependendo da forma farmacêutica, mas são os mesmos. Aqui a gente tem como exemplo, novamente, né? A gente falou antes já, os corretivos pH, né? E uma coisa que é importante destacar, o pH das formulações e da pele. Tanto para medicamento como para cosmético, né, é importante ver qual é o pH da formulação. E conforme for, a gente tem que corrigir o pH da formulação, seja com uma solução acidificante, uma solução ácida, ou uma solução alcalina básica. Uma solução ácida para diminuir o pH. Uma solução alcalina ou básica. Alcalina ou básico são sinônimos, tá? Solução alcalina, solução alcalinizante, solução básica é a mesma coisa. Então, para diminuir o pH, a solução ácida. Para aumentar o pH, uma solução alcalina. Então, a gente vai deixar a nossa formulação com o pH que a gente precisa. É comum, eventualmente, o pH da formulação é para não agredir a pele, não danificar a pele. Mas, eventualmente, você quer que a sua formulação tenha uma ação sobre a pele. Então, ela vai ter que ter um pH específico. Às vezes, diferente da pele. E esse pH da pele vai variar conforme a região do corpo. Tá? Aí a gente tem um quadrinho que ilustra o pH conforme a região do corpo. Tá joia? Perfumes. Vamos falar um pouquinho de perfumes. Perfumes são formulações que essencialmente são fragrâncias, essências, mais álcool e água, né? Água purificada. Então, basicamente é isso. Tá? E o perfume ele pode ter diferentes classificações. E para cada tipo de classificação vai ter uma margem de concentração de essência. E quanto maior a concentração de essência, mais tempo de duração vai ser esse perfume, mais caro vai ser essa formulação também. Tá? É importante destacar o seguinte, essas né, a gente pode ver no quadro que conforme a classificação aumenta, varia a concentração de essência, a concentração de fragrância. Essas porcentagens indicadas podem variar de literatura para literatura, tá? De modo geral é isso, mas eventualmente pode variar um pouquinho. Mas saiba que essas classificações, né, essa nomenclatura é uma nomenclatura em francês. Eau de splash, eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum e parfum. Guarde, se fosse fazer um concurso, né, guarde que parfum é aquele de concentração mais alta. Eau de splash é aquele de concentração mais fraca. Ok? Então, essas classificações
da menor concentração até a maior concentração de essência. Como eu falei, dependendo do artigo, do livro, esses valores podem estar um pouquinho diferentes, mas a ideia é essa, da menor concentração para da maior concentração. E à medida que aumenta a concentração de essência, dura mais tempo. À medida que diminui, dura menos tempo. À medida que aumenta a concentração, é mais caro o perfume, o produto. À medida que diminui a concentração de essência, ele é mais barato, mas também dura menos, né? Aqui a gente tem uma sugestão de formulação e os procedimentos a serem realizados. As preparações de higiene pessoal, corpo e rosto, né, basicamente são aquelas preparações para higienização, o nome já diz, né? Normalmente a gente faz a higienização no rosto para tirar impurezas, né? Tirar maquiagem, né? Para quem usa maquiagem, tirar maquiagem, tá? Seja homem, seja mulher, né? Tirar maquiagem, tirar excesso de poeira, sujeira. Você veio da rua, tem que limpar. Aí essa higienização, você vai utilizar produtos adequados que podem apresentar diferentes formas farmacêuticas. E logo, diferentes indicações e diferentes ações. Depois vocês dão uma lida com calma nesses quadrinhos. Tá bom? E é comum, depois que você limpa, eventualmente você pode querer fazer uma esfoliação da pele. Para esfoliar a pele, antes tem que fazer uma higienização, uma limpeza. Né? Você faz a limpeza para tirar impurezas e a esfoliação você faz depois para tirar células mortas. Né? Aqui a gente tem um exemplo de formulação de sabonete líquido. Os procedimentos. Aqui um exemplo de formulação de sabonete líquido esfoliante. Para aquele efeito tem as matérias-primas que você vai pesar separadamente, né? Que eu chamei de fase A, fase B, fase C. E aqui estão os procedimentos. A hidratação corporal é importante, a hidratação é hidratar a pele. Manter a pele hidratada, sem perder água. Essa hidratação pode acontecer por diferentes mecanismos, seja umectação, oclusão, emoliência, ou ainda algo um pouco mais profundo, que seria a hidratação ativa. Aí aqui tem exemplos de ativos usados para cada tipo de hidratação. Né? Um exemplo de formulação de creme hidratante facial para pele seca. Procedimento, como realizar. Repara que aqui, nessa formulação, se você ficar atento, você vai ver como que prepara um creme, que eu tinha comentado em vídeos anteriores. Faz aquosa, faz oleosa. Aqui, uma sugestão de fórmula para loção hidratante corporal. Como prepará-los, né, os procedimentos. Produtos de cavidade oral, né, seria aquele produto para higiene bucal, né, limpar os dentes, os enxaguantes bucais, também chamados de colutórios, né? E eles podem ser para diversas faixas etárias ou para crianças e por aí vai, tá? Pode ser para limpeza ou pode ter uma ação, pode ser para tratar tem uma ação mais específica, né? Tipo ser antiplaca, né? Com flúor ou sem flúor.
Aqui a gente tem um exemplo de preparo de um gel dental, ok? Aqui a técnica de preparo. Então, repare que a gente pode preparar tudo isso na farmácia de manipulação, mediante a receita. Aqui uma sugestão de fórmula de digliconato de clorexidina, uma solução oral. Seria um enxaguante bucal. A técnica de preparo. Maquilagem e lábios, né? Então você pode ter produtos para maquiar o rosto. Então você pode ter pó, pode ter batom, por exemplo, né? Ou até produtos emulsionados, uma base para você colocar no rosto ou no lábio, né? Então tem uma finalidade cosmética, decorativa. Aqui um exemplo de formulação de sombras. Basicamente são mistura de pós, né? Aqui está a técnica de preparo. Agora um exemplo de formulação de base líquida. A técnica de preparo. As unhas, né? Para unhas são utilizados diversos produtos, como os esmaltes, bases, hidratante para unhas, né? Com essa finalidade estética. Tá? Então aqui a gente tem exemplos de definindo, né, os tipos de produtos que podem ser utilizados em unhas. Os esmaltes enrijecedores para fortalecer a unha, esmalte hidrossolúvel, removedor de esmalte. Então são exemplos de produtos que você pode ser feito na farmácia de manipulação se tiver uma receita. Tá? E por aí vai, clareador de unhas, hidratante para unhas, entre outros. Turma, então com isso a gente encerra esse capítulo, esses slides, segue aqui as referências. Obrigado pela atenção e bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.